Olá, bom dia. Hoje o nosso assunto é a reforma e a contra-reforma. A reforma religiosa, ela foi um movimento que provocou três transformações. Três transformações. Primeiro, ela vai quebrar a unidade da Igreja Católica. A Igreja Católica operava soberana no continente europeu e ela vai ser dividida, quebrada em várias outras religiões cristãs. A reforma também, a reforma protestante, ela vai duvidar da autoridade do Papa e ela vai negar os dogmas da Igreja Católica, aquilo que a Igreja tinha como verdade absoluta. A reforma religiosa ela é compreendida em duas fases. Duas fases. Primeira, a reforma protestante. E a segunda, a reforma católica, mais conhecida como contra-reforma. Então, vamos falar da reforma protestante. Primeiro, vamos falar da reforma protestante e em seguida a gente fala da contra-reforma ou a reforma católica. Então, a reforma protestante, ela começou em 1517. Vejam bem, 1517 era o mesmo período aí que estávamos vivendo o renascimento cultural. Então, ela vai começar na Alemanha e quem vai liderar a reforma é o monge agostiniano natural da Alemanha chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele não teve essa ideia brilhante de romper com a Igreja Católica sozinho. Ele não já houve alguns antecedentes, alguns precursores desse movimento. Então nós tivemos lá no século XIV, no início do século XIV, um professor da Universidade de Oxford, da Inglaterra, o professor John Wycliffe. Esse professor, ele na época, ele condenou a cobrança dos impostos por parte da igreja, ele condenou as indulgências, que é a venda da absolvição dos pecados. Ele vai negar a transubstanciação, que é aquele ato da igreja transformar o sangue de Cristo em vinho, o corpo de Cristo em pão, enfim, coisa que a igreja tem até hoje. E ele vai declarar que a Bíblia é a única fonte de fé. Esse professor, ele e seus alunos, na época, eles vão traduzir a Bíblia para o inglês. Ele vai ser um dos primeiros a traduzir a Bíblia para o inglês. Depois do John Wycliffe, tivemos aí o João Hus, que foi um professor também universitário da Universidade de Praga, na Tchecoslováquia. Então, esse John Hus, ele defendeu a ideia de Wycliffe. Ele vai condenar todas aquelas situações que o professor de Oxford já vinha condenando. Então, só que ele não deu tanta sorte quanto o professor de Oxford, até por conta que a Inglaterra era um país que tinha um certo poder perante a igreja, coisa que a Tchecoslováquia não tinha. Então, o John Hus, ele acaba sendo condenado pela Igreja Católica e pela Inquisição, e ele vai ser queimado vivo em praça pública. Podemos ainda, pessoal, citar quatro fatores que muito contribuíram com a reforma de Martim Lutero. Primeiro, foi o espírito crítico, individualismo, não é?
Pelo espírito crítico, a burguesia ela vai negar os ensinamentos da igreja. Então, veja bem, quando eu falo espírito crítico, eu estou falando daquilo que o Renascimento vinha pregando, a utilização da nossa razão, não é, como fonte de conhecimento. Isso vai gerar o espírito crítico. Outra coisa, o individualismo, que também é herança aí desse período renascentista, onde o indivíduo ele é colocado acima das normas da própria igreja. Outra coisa interessante é a política nacionalista. Então, muitos reis e príncipes se colocavam contra a intervenção do Papa em assuntos nacionais. Então, era comum a Igreja Católica estar intervindo ou colocando bedelho, como diz popularmente, em assuntos de alguns estados, na troca de comando, a maneira que o rei dirigia o seu país, enfim, que isso não era bom para essas autoridades. Então, eles eram contra essas intervenções e isso também ajudou no processo da reforma protestante. Outra era o escoamento de riquezas. Então, olha como que funcionava a situação. A Alemanha, os fiéis da Alemanha tinham que pagar o dízimo, os tributos para a Igreja Católica. E esse dinheiro era levado para onde? Levado para o Vaticano, para a construção do patrimônio de São Pedro. Nessa época da reforma religiosa, estava sendo construída a igreja de São Pedro e precisava de muito dinheiro. Então, todo o dinheiro era escoado para o Vaticano, dinheiro da Itália, dinheiro da Alemanha, da França, da Inglaterra. E isso, de uma certa forma, causava indignação por parte dos reis e príncipes da época. E outra, a situação da igreja. Havia indisciplina dentro da igreja católica, não é? A igreja e os seus membros visavam basicamente interesses econômicos. Muitos disputavam cargos eclesiásticos. Então, os cargos eram negociados. Então, por exemplo, a família é rica. Então, tinha um filho que queria entrar para a igreja, a família não ia deixar o filho ser um simples pároco ou um padre qualquer, queria para ele um cargo de bispo, de arcebispo e assim por diante. Então, comprava o cargo. Era vendido esses cargos para essas famílias ricas e isso causava, de uma certa forma, indignação por parte de alguns membros da Igreja Católica. Mas foi a questão da indulgência que desencadeou o rompimento de Lutero com a Igreja Católica. O que é indulgência? Indulgência é a venda do perdão. Então a pessoa ela se julgava um pecador, ia fazer lá a confissão com o padre e confessava que tinha feito uma série de besteiras na vida e não teria direito, evidentemente, a ir para o céu. Então o padre propunha a venda da absolvição dos seus pecados mediante uma compensação financeira. Então muita gente acabava aderindo a isso. Então era só pagar uma quantia para a igreja, recebia um certificado de indulgência e quando morresse era só colocar o papelzinho aqui que estava perdoado e direto para o céu. Isso aí é que se comentava na época. Então, o Martinho Lutero, ele era contrário a essa situação. Em 1517, o Papa da época, que era o Leão X, ele incumbiu um frade dominicano, o frade Tetzel, o nome do homem era meio complicado, Tetzel. Ele tinha esse frade dominicano, ele iria correr à Europa
em busca de recurso, distribuindo indulgência, distribuindo perdão em troca de dinheiro. E esse dinheiro era tudo enviado para o Vaticano para a construção aí do patrimônio de São Pedro, que é hoje onde tem a igreja de São Pedro, tem todas aquelas construções em volta que representa aí o patrimônio de São Pedro. O que fez Lutero? O que Lutero fez diante dessa situação? Então ele simplesmente vai negar o valor da indulgência. Fala, pessoal, isso aí não tem valor nenhum, isso não serve para absolutamente nada. Ele nega a indulgência e ele vai elaborar 95 teses e que ele vai colocar na porta da igreja que ele ministrava culto, a igreja de Wittenberg, na Alemanha. Ele vai colocar esse documento na porta criticando a igreja. A igreja vai ficar quieta? Não, de maneira nenhuma. A igreja não se calou diante dessa agressão. O Papa, ele condena Lutero através de uma bula. O que é uma bula? Bula é um decreto papal. Então o Papa ele vai condenar o Lutero, ele manda o documento condenando o Lutero simplesmente ele vai rasgar e queimar esse documento. Ele queima esse documento que ele diz que esse documento não serve para absolutamente nada. Em seguida, o Papa toma uma outra postura excomungando o Lutero. Excomunhão é o contrário de indulgência, eu vou perdoar, e excomungar eu vou condenar a pessoa ao fogo eterno, através de um documento editado pelo Papa. O Lutero ele cria uma nova doutrina. Essa nova doutrina ela tem alguns fundamentos, e os fundamentos são os seguintes. Primeiro, a abolição dos sacramentos, com exceção a alguns. Ele mantém na igreja nova que ele vai lançar o batismo e a Eucaristia, mas ele vai condenar, ele vai tirar a transubstanciação, que é aquela parte onde até hoje a Igreja Católica, o padre transforma o sangue de Cristo em vinho, o corpo de Cristo em pão e assim por diante. Ele tira essa parte. Ele também vai abolir o culto aos santos. Então a Igreja Protestante não vai ter mais santos igual tem a Igreja Católica. E também ele vai tirar as imagens, vai tirar as relíquias. As relíquias era o seguinte, a Igreja Católica, eles vendiam, era abertamente vendido na Europa, pedaço do caixão de Santo Antônio, pedacinho de roupa de São Benedito, e eles acreditavam que tendo um pedacinho da roupa, ou do caixão, ou dos ossos de um santo, isso servia para afirmar a fé. Então, para vocês terem uma ideia, a cruz que Jesus foi crucificado, ela foi vendida tanto pedacinhos na Europa que dava para fazer aí umas 200 cruzes, não é? Então, o Lutero ele condena isso aí. Ele também vai elaborar uma tese interessante, um fundamento interessante, que a fé a salvação é alcançada pela fé. A salvação não é alcançada pela contribuição que se faz para a igreja, mas sim pela fé que a pessoa tem em Deus, não é? Alcance da salvação pela fé, é outro fundamento. Livre interpretação da Bíblia. Então, Lutero diz que cada pessoa vai ler e interpretar a Bíblia de acordo com a sua condição espiritual, de acordo com as suas experiências.
Ele substituiu os padres, os bispos, por ministros não obrigados ao celibato. Então, a igreja protestante que surge com Lutero, os membros vão poder contrair o matrimônio, coisa que a igreja católica proibia para os seus membros. Tanto até hoje, os padres são obrigados ao voto de celibato, quer dizer, não podem se casar. Outra coisa, outro fundamento interessante, que é a substituição do latim pelas línguas nacionais. Então, até o surgimento dessa nova igreja de Lutero, os ofícios ou as missas eram feitas em latim em toda a Europa. O cara estava na Alemanha, a missa era em latim, estava na França, era em latim, estava em Portugal, era em latim. Então, ele vai substituir pelas línguas nacionais. Então, quem está na Alemanha vai assistir uma missa ou um culto em alemão. Quem está na França vai assistir um culto em francês. Em Portugal vai assistir uma missa em português. Então, são esses os fundamentos da doutrina de Lutero. Resultado dessa reforma protestante. Quais foram os resultados dela? Primeiro, a cristandade ela ficou dividida entre católicos e protestantes. Durante mais de um século, várias guerras religiosas abalaram os países europeus. Então, depois que houve esse movimento de Lutero, tivemos aí uma série de conflitos na França, na Inglaterra, na Alemanha, com grandes derramamentos de sangue em nome das religiões. Alguns impostos e taxas que eram cobrados pela Igreja Católica foram abolidos. Então, a Igreja Protestante ela manteve aí o dízimo ainda, mas muitos impostos foram abolidos. A Igreja Católica ela vai procurar conter o avanço da Igreja Protestante através da Contra-Reforma, que a gente vai estar falando mais adiante. Então, com relação à propagação dessa reforma, então vejam bem, o movimento luterano ele vai se espalhar por quase toda a Europa. Com isso vão surgir novos pregadores, novas doutrinas, novas igrejas reformadas em toda a Europa. A exemplo disso, temos aí o João Calvino. O João Calvino ele vivia na Suíça, então ele cria uma nova igreja que vão dar o nome de calvinismo, apesar que ele não gostava muito desse termo. E o calvinismo vai se espalhar depois também pela Inglaterra, vai se espalhar aí pela França. Tivemos também a Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana foi interessante, ela surge na Inglaterra. O rei da época, o Henrique VIII, ele era casado com a Catarina de Aragão, então ele queria ter um filho homem de qualquer maneira para garantir a sucessão do trono. E como ele não tinha filho homem, só filha mulher, ele queria o divórcio para se casar com outra mulher e tentar um filho homem. A igreja era contra, não tinha um motivo para isso. Tinha um motivo dele, não é? Mas nenhum motivo plausível para o divórcio. A Igreja Católica não aceitou essa situação, então ele simplesmente separou, ele fez como que eu diria, uma reforma religiosa na Inglaterra e ele se autoproclamou como líder da nova igreja, a Igreja Anglicana. E também não era só a questão do filho homem para a sucessão do trono, ele também queria as terras da igreja. A igreja tinha muitas terras na Inglaterra e ele queria também abocanhar essa terra. Então ele vai separar da igreja de Roma e criar essa nova igreja, a Igreja Anglicana, que
existe até os dias de hoje. É a igreja que tem na Inglaterra e aonde a Inglaterra colonizou, em várias regiões colonizadas pela Inglaterra. Então, diante dessas investidas protestantes que divide a igreja cria aí a sua reforma católica ou contra-reforma, não é? Então, essa contra-reforma, eles vão adotar inúmeras medidas para conter o avanço do protestantismo e garantir os fiéis para a Igreja Católica. Isso foi feito através de um concílio. Os bispos, o alto clero, os altos funcionários ou membros da Igreja Católica vão se reunir e vão criar diretrizes para conter esse movimento. Na época era o Papa João III. Então ele vai tentar combater a expansão do protestantismo, ele vai reorganizar a igreja e as ordens religiosas, vai reafirmar a doutrina, os dogmas da igreja. Ele vai tentar também divulgar a fé católica na América e na Ásia, criando aí uma ordem religiosa que são os jesuítas. Para fazer esse trabalho, ele também vai começar a valorizar as ideias cristãs. O Concílio de Trento foi importante nesse processo, foi onde que eles vão, inclusive, reformular a Bíblia Católica. A Companhia de Jesus também foi a responsável pela divulgação da fé católica nas novas colônias, e também, através desse processo de contra-reforma, foi criada a Inquisição, que era um tribunal da Igreja Católica que era organizado para julgar as pessoas que discordavam dos ensinamentos da Igreja Católica. Então, todo mundo que discordasse da Igreja Católica era levada para esse tribunal, julgadas, e se condenadas fossem, iriam ser punidas, inclusive nas fogueiras públicas. Um dos perseguidos pela Inquisição foi Galileu Galilei. O Galileu Galilei, ele afirmava que não era a Terra o centro do universo, era o Sol. E na Bíblia está lá que Deus criou primeiro a Terra, então subentende-se que a Terra é o centro do universo. A ideia dele ia contra a Bíblia, e por isso ele foi levado ao tribunal de Inquisição. Aí chegou lá e ele falou assim, não, ele negou, falou, não, eu estava enganado, a Terra é que é o centro do universo. Aí quando ele saiu do tribunal, lá fora, ele falou para o amigo dele, falou assim, olha, a Terra é o centro do universo, mas ainda eu acho que é o Sol. Tá? Então, pessoal, eu paro por aqui. No próximo vídeo eu vou falar de algumas guerras religiosas e a gente vai dar continuidade. Vou parar por aqui porque já são 23 minutos mais ou menos de vídeo. Eu acho que senão a coisa fica muito cansativa. Obrigado pela atenção, pela paciência e até uma próxima. Fiquem com Deus.